antes, né? Deixa. Boa noite. Eu tentei imitar o Dudu agora. A última vez que eu estive aqui foi no dia 6 de junho. Já estava com saudade de vocês. E de 6 de junho para cá tem quase 2 meses. Eu tenho que fazer uma explicação que eu tenho feito em todo lugar que eu passo algum tempo sem ir. Eu já fui perguntado hoje sobre isso. Eu estou mudando de cor. Eu estou ficando mais escuro em alguns pontos e ficando branco em outros pontos. E desde o começo do ano que eu venho tentando descobrir qual é o motivo disso e de outros sintomas. E descobri ontem que eu tenho uma doença autoimune chamada miosite. Mas se desencarnar disso não tem problema. Eu só espero que enquanto eu estiver encarnado eu continue podendo fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, continue falando. Pode paralisar tudo, mas a voz eu quero que permaneça. Tá? Então, se qualquer coisa que vocês acharem diferente, tá branco aqui, preto aqui, amarelo ali, não tem problema, eu fico colorido, não vou me incomodar. O importante é trabalhar. Segunda coisa, talvez vocês já tenham visto que a casa anunciou que eu viria no dia 10 e hoje seria Betânia. Mas Betânia teve um impedimento e pediu para trocar. E aí, como eu estava desocupado hoje, deixa eu lá, antecipo a visita. E por último, setembro amarelo. Nos dias 19, 20 e 21, lá no Irmão Fego, nós teremos um evento sobre valorização da vida, tratando sobre suicídio. Mas o mês de setembro também é um mês comemorativo à doação de órgãos. Então, doação de órgãos é mais leve do que suicídio. Então, eu decidi trazer doação de órgãos. O suicídio é mais... Já basta que eu vou falar por lá, então, uma vez por mês, tá bom? Então, vamos lá. Uma outra coisa. Se eu parar para respirar, também é consequência da doença, tá? Tira o fôlego. Tratarei com vocês de leis civis, as leis que nos regulam, mas não vai ser chato não, tá? Não se preocupem. E Livro dos Espíritos e toda a normatização que a espiritualidade nos traz sobre o tema. Doação de órgãos. Introduzindo o tema falando de transplante de órgãos, pois no passado, primeiro se discutia a possibilidade de viabilidade da cirurgia de transplante antes mesmo de se pensar em doação de órgãos. É lógico, é uma novidade. Primeiro se pensou, será que a gente consegue fazer um transplante? Ninguém pensou, e o resultado? Não, como é que faz? Né? Então, primeiro se pensou no transplante. E a gente agora em setembro, para os católicos, salvo engano, dia 26, e para as religiões de matriz africana, dia 27, comemoramos o dia de Cosme e Damião. Que não é folclore, eles existiram e eles foram médicos. E eles foram o primeiro, tá, que vocês estão lendo aí, a fazer um transplante de órgão. Não deu certo, né? E não deu certo por vários motivos que a ciência, com o passar dos anos, foi descobrindo e evoluindo, e hoje nós conseguimos fazer transplante de órgão com muita eficiência. Pois bem, apesar de notícias de realizações de transplantes ao longo da história, inclusive na Antiguidade, na Índia e Alexandria, o tema passou a ter grande repercussão somente em 1967. Vejam quanto a gente teve que esperar para que o transplante viesse a funcionar. Christian Barnard realizou o primeiro transplante de um órgão vital, o coração. Mas é preciso dizer que, inicialmente, as operações de transplante não tiveram sucesso, e esses sucessos foram um combustível para críticas e reprovações da novidade que se apresentava ao mundo. Críticas partiam principalmente da comunidade médico-científica, mas, felizmente, nenhuma reprovação foi suficiente para barrar os estudos e desenvolvimentos das ciências. Nós sabemos que tudo que chega para o bem da humanidade é por permissão de Deus. E todo médico, todo cientista que se dedica, ele recebe em algum momento uma inspiração. Seja porque
dormiu, desdobrou e teve um encontro lá e recebeu as orientações, seja porque tem uma mediunidade mais aflorada e recebeu a intuição. Não faça assim para ver como é que funciona. E faz, dá certo. É para descobrir a droga que vai evitar a rejeição, é para saber que tipo de organismo pode receber aquele tipo de órgão. Tudo isso vem por inspiração divina. Nada é do homem. Lógico que ele usa o homem, usa o ser para ajudar o ser, usa os espíritos para ajudar os espíritos, mas é Deus que permite e que manda seus mensageiros. E os insucessos enfrentados consistiam, de forma simplificada, em como manter vivos os órgãos que começavam a aparecer tão logo retirados do organismo, do doador, e o segundo, a chamada rejeição do órgão transplantado pelo organismo receptor. Ora, você tirava o órgão de quem estava desencarnado, e às vezes, quando chegava para fazer o implante no receptor, o órgão já não estava mais funcionando, e muitas vezes já estava em estado de putrefação. E eles descobriram como acondicionar. A maioria deles, baixa temperatura. E depois tiveram que descobrir como fazer aquele órgão não ser rejeitado pelo organismo receptor. Tudo isso, a ciência evoluiu. Assim foram desenvolvidos sistemas de acondicionamento para após a retirada dos órgãos, permitindo o transporte até o local onde a cirurgia será realizada, e ainda em 67, várias drogas foram desenvolvidas no intuito de reduzir a rejeição. Nós estamos sempre evoluindo. No entanto, eu estou mudando de assunto. A vida necessita de proteção contra quaisquer riscos de deterioração, estragos, principalmente em épocas de grandes descobertas científicas e tecnológicas. Nesse aspecto, os transplantes de órgãos colocaram-se entre as maiores conquistas da modernidade, pois que proporcionam a sobrevivência de indivíduos que, sem tais recursos, estariam fadados à morte. É uma moratória para quem recebe um órgão e a coisa funciona perfeitamente. Imagine alguém que tem um problema renal, precisa de transplante de rim porque nenhum dos dois funciona e recebe aos 30 anos esse rim. Ele pode ter mais 30 para se consertar. Eu falo assim, porque é uma oportunidade. Ninguém recebe um transplante em vão. Ninguém recebe um transplante em vão. É para aproveitar. E esse aproveitamento significa evoluir moralmente. Em contrapartida, tal avanço faz nascer em alguns a ideia de ser o transplante um negócio rentável, razão pela qual, hoje, é muito comum falar-se em comércio de órgãos. Assim, a doação de órgãos, que inicialmente deveria ter um fim altruístico, passa a ser sinônimo de rentabilidade. E eu digo para vocês que não somente o transplante de órgãos, que é um benefício para a humanidade, em alguns momentos foi e vem sendo usados de forma criminosa. E assim com várias invenções do homem, assim como um avião, que depois foi usado para jogar bomba, assim como o raio laser, que depois foi usado como arma, ainda é usado como arma, assim como tantas outras invenções que vêm para o bem e o ser humano usa para fins não nobres. E eu tenho um amigo que ultimamente, toda vez que manda uma mensagem para mim, ele diz assim, eu gosto da boa internet. Aí eu respondo para ele, não existe boa nem má internet. Existe mau uso pelas pessoas que ela utiliza. Tudo é bom. Não tem nada mal no mundo. Nós é que usamos e damos o destino bom ou ruim aos objetos. E o direito? O legislador brasileiro, essa lei específica, senadores e deputados federais, diante do risco da proliferação do comércio de órgão, não permaneceu silente. Assim, editou a Lei nº 9.434/97, e vejam que a lei é bem antiga, juntamente com o Decreto 2.268, também em 97, regulando a remoção de órgãos para impedir ou coibir a comercialização de órgãos e também no intuito de impedir imprimir um caráter humanitário à doação. Então, nós temos legislação para regular isso, daqui a pouco eu dou alguns exemplos para vocês entenderem. A lei, no seu artigo 1º, diz que a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou após a morte, para fim de transplante e tratamento, é permitida na forma dessa lei. E aí ela diz como é que permite.
Para os efeitos dessa lei, não estão compreendidos entre os tecidos a que se refere esse artigo o sangue, o esperma e o óvulo. Por quê? Não há necessidade de você respeitar a legislação. O que a legislação diz? Em vida, eu só posso fazer doação, escolher a pessoa, se for um parente próximo e se não for alguém que esteja na lista, no cadastro nacional de receptores. Fora disso, não pode, para evitar comércio. Tá? Agora, o sangue, amanhã pela manhã eu posso ir lá no hemose doar. O esperma, eu posso ir no banco de sêmen e fazer a doação. O óvulo também. Porque nesses casos, você só pode fazer a doação a uma entidade que está cadastrada para aquele serviço. Então não vai haver também comércio. Tá? Lembrem, eu posso doar em vida ou posso doar após a morte. Mas guardem o que eu estou dizendo agora. Eu posso doar em vida e posso doar após a morte. Mais para frente vocês vão entender o que significa isso. Doar é a entrega voluntária de algo que se possui. A doação é uma ação que consiste numa liberdade voluntária entre pessoas vivas, sendo imprescindível que exista a participação de duas partes. Uma que realiza a disposição gratuita de um ou vários bens, que são de sua propriedade, e outra que aceita tal liberalidade. Se eu digo que vou entregar alguma coisa para alguma pessoa e digo assim, eu vou lhe doar, mas me pague a passagem para eu ir até aí, já não é mais de graça. Não é de graça. Tem que ser uma doação, a vontade tem que ser espontânea, não pode ser forçada, e a entrega tem que ser, vamos dizer assim, de coração. De outro jeito, não funciona. Nem lá, nem cá. De acordo com o Código Civil, artigo 538, considera a situação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para de outra pessoa. É um contrato. Esse contrato pode ser escrito ou verbal. Tá? No artigo 2º diz que a realização de transplante ou enxerto de tecidos, órgãos ou parte do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS. Não é qualquer lugar, não é qualquer equipe. Também para evitar o mercado negro. Artigo 3º, parágrafo 2º. As instituições referidas no artigo 2º enviarão anualmente um relatório contendo os nomes dos pacientes receptores ao órgão gestor estadual do Sistema Único de Saúde. Isso é para ver o controle. Esse recebeu, sai da lista e a fila anda, literalmente. Mas, o que é a doação? Baseado ainda no Código Civil, a doação é um contrato que deve ser... Eu repeti, foi? Foi, repeti. Talvez esteja afetando os olhos também. Vamos lá. Mas podemos doar mais coisas de outra natureza, como sangue, esperma e óvulo. Eu posso doar tudo que eu tenho, desde que seja de boa vontade e sem pedir algum retorno. Aí o Código Civil limita-se a dizer que eu posso doar, além de bens materiais, sangue, esperma e órgãos, e a lei repete, dizendo que nesses casos não é necessário que o receptor esteja no Cadastro Nacional de Receptores. Tá bom? Por isso mesmo, o Código Civil, artigo 13 e 14, diz: salvo por exigência médica, é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Em vida, eu posso doar uma córnea? Não. Eu vivo doar uma córnea? Mas vou ficar com outro olho. Mas vai diminuir a sua capacidade de visão. Então não pode. Antes da existência da lei, regulando exatamente isso aqui, tinha gente que doava dedo e depois pedia aposentadoria por invalidez. Somente o polegar. Porque se um polegar a gente fica... Né? Qualquer outro dedo a gente não funciona. Foi proibido? Porque nós ainda pensamos assim. Ainda temos essas ideias pequenininhas, né? Aí eu vou doar, aí peço aposentadoria por invalidez, está tudo certo. Não pode. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida pela lei especial
que eu li para vocês antes, não li a lei inteira, mas os pontos principais eu passei. É válida como objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Se qualquer um de nós decidir que quer doar o nosso corpo para uma instituição científica, para estudos, podemos. Mas esse caso tem que estar por escrito. Tá? Esse tem que estar por escrito. E para doar órgãos, basta que sigamos as disposições do Código Civil? Não. Por quê? Na doações por mortem, tanto o decreto quanto a lei proíbe expressamente que o doador escolha o destinatário de seus órgãos. Viu a diferença? Em vida, eu posso escolher. Depois que eu estiver morto, eu vou dizer morto, depois eu vou ficar por quê? Eu não vou falar desencarnado, não. Porque se estiver morto, é a família que autoriza ou não a doação. Repito, depois que o meu corpo estiver morto, é a família que autoriza ou não a doação de órgãos. Não é mais à vontade, porque depois que eu morro, eu perco personalidade jurídica. Não tenho mais direito nem obrigações. Eu não sou, o meu corpo ali não é mais nada. O espírito está liberto. Bom. Compreenderam isso? Guarde de novo. Guardem. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, assim inscrito em lista única de espera, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os direitos do procedimento. A partir da vigência desse decreto, tecidos, órgãos ou partes não poderão ser transplantadas em receptor não indicado pelo Cadastro Nacional. Ninguém que não esteja inscrito naquele cadastro específico pode receber um órgão, pode furar fila. Agora eu vou mais devagar. Visão da doutrina espírita sobre isso aqui. Vocês vão encontrar essas lições lá no livro Dias Gloriosos, discografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O assunto abordado fala diretamente ao corpo físico, o que nos leva a iniciar a confirmação de Joana de Ângeles de que a constituição do ser orgânico é decorrência das suas necessidades evolutivas, que são trabalhadas pelo perispírito na condição de modelo organizador biológico. O que é que Joana está nos dizendo? Para a formação do nosso corpo físico, vocês estão ouvindo ou eu estou longe? Você chega mais perto. Para a formação do nosso corpo físico, é necessário que exista um código, e esse código seja seguido à risca. Onde nós encontramos esse código? No perispírito. O perispírito traz as informações, e quando há a junção do espermatozoide com o óvulo, o espírito que vai habitar aquele corpo, ele se une naquele momento e começa a regular a multiplicação das células, dando origem a tecidos, órgãos e todos os sistemas do nosso corpo. E ele traz a cor da pele, cor dos olhos, cabelo, se nós vamos ter alguma deficiência visual, auditiva, de fala, não é? O nariz é o quê? Olfato. Vamos ter 6, 7 dedos, ou vai faltar 2, 3. Se a nossa perna em algum momento vai ser mais curta, ou a gente vai nascer assim, vem no perispírito o nosso código. E na maioria das vezes, tudo isso vem porque nós pedimos, como prova. Eu era muito falador numa vida passada, e por falar demais eu voltei a perder muita gente. Eu quero ver com alguma dificuldade, eu quero vir gago, por exemplo. Não quero vir mudo, não, quero vir gago. Aí vem, fala menos, demora a falar, não é? Estou dando só exemplo, estou dizendo que é assim de verdade, tá? Sigamos. André Luiz, narrando a marcha dos espermatozoides e o trabalho de fecundação, diz: após acompanhar a marcha dos minúsculos competidores, Alexandre identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial energético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequena bolsa maternal. Vocês encontram isso aqui no livro Missionários da Luz, também de Chico Xavier, só que eu coloquei
é Emmanuel, mas é André Luiz. Tá? Completando aquela ideia, o instrutor, no momento em que o espermatozoide corria em direção ao útero para fazer a fecundação, desculpem, um foi escolhido, ele enxergou que aquele ali é o que tinha o melhor potencial. Mas não é só o melhor potencial, é aquele que traz as informações necessárias para que o desenvolvimento daquele corpo siga o acordo, o compromisso que foi firmado no momento da reencarnação. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo e fecundou o óvulo. Não é à toa, não é aleatório. Em toda fecundação tem um espírito, mentor, instrutor, chame como vocês quiserem, orientando o espermatozoide para que ele alcance seu objetivo. Aquele específico. Porque é aquele que traz as informações necessárias ao desenvolvimento do corpo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz impregnado de vida. O que é essa luz? A gente tem um corpo físico, o óvulo. E essa luz? É o espírito que se acoplou, grudou, conectou, uniu. Está ali, é um ponto de luz. Porque ele é maior ainda do que aquele corpinho. Eu acho isso lindo. O perispírito plasma, a partir do momento da sua concepção, o corpo no qual o espírito se movimentará durante a reencarnação. De novo, preste atenção, é o perispírito. Não é a vontade do pai, não é a vontade da mãe, não é de ninguém. É o perispírito que já vem com as informações e vai reproduzindo. Trabalhando nos códigos genéticos do DNA, aciona as moléculas fornecedoras das células que programarão a forma, enquanto o espírito se encarrega de produzir os fenômenos emocionais e as faculdades psíquicas. Paulo César Frutuoso diz que não existe forma sem forma. A forma é o corpo e a forma é o perispírito. Essa informação também é de Joana de Ângeles, tá? O Livro dos Espíritos, questão 364, nos esclarece que alguns espíritos escolhem os corpos que irão reencarnar e sabem que as imperfeições auxiliarão o seu progresso. Os que não escolhem recebem o corpo que necessitam nas reencarnações compulsórias. E eu trouxe aqui, eu acho assim, isso aqui lindinho, fofinho. Imaginem que a gente está lá na erraticidade e os nossos orientadores dizem, está chegando a hora de você reencarnar. Vamos até a loja de departamento e escolher qual corpo que você vai usar lá embaixo. Aí a gente vai lá, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Porque é assim que funciona, lógico que não tem uma loja. Mas a gente escolhe o tipo de prova. E quando a gente escolhe o tipo de prova, a gente vai ficar semelhante ao que a gente pediu. Né? Compreenderam? Não é lindo? Linda é obra de Deus. A divindade mostra ao homem que já há merecimento para a diminuição de suas dores, razão pela qual faz com que, periodicamente, mergulhem nas pesadas camadas da psicosfera terrestre e os missionários do amor, da sabedoria, da ciência e das artes, para que sejam melhoradas as condições ambientais e evolutivas de seus habitantes. Quando nós reencarnamos, e isso acontece em todas as épocas da humanidade, sempre somos acompanhados de espíritos sábios, seja na ciência, nas artes, em todos os aspectos de tecnologia, nós recebemos. Porque os que sabem mais vêm para elevar os que sabem menos. Os que estão mais adiantados puxam os que estão atrasados. É assim que funciona. As técnicas de transplante de órgãos, tecidos e partes permitem aos seres humanos as mais valiosas oportunidades para usarem com sabedoria a reencarnação a título de moratória. Nós sabemos que Chico Xavier recebeu moratória, uma, se não me falha a memória, Divaldo recebeu 3,
Só que eles receberam motivos outros, motivos diferentes daqueles que recebem um órgão, né? Mas significa que devemos aproveitar com sabedoria a moratória que recebemos do Pai. Vou te falar de novo de exemplos que eu conheço, 3. Transplantados renais. 2 se recuperaram, mas a vida continuou igual ao anterior. Não duraram 2 anos. O terceiro mudou, vou utilizar o termo que todo mundo conhece, da água para o vinho. Mudou. Está vivo até hoje. Mais de 30 anos. Se eu recebo essa moratória, e não achem vocês que a moratória é do doador que foi bonzinho, que a moratória foi mérito simplesmente porque os médicos fizeram uma excelente cirurgia. Não é. A moratória é dada por Deus. E é a Ele que devemos agradecer. E a melhor forma de agradecer é fazendo a reforma íntima. Não raro, quando são vencidas etapas físicas e não se dá a transformação moral efetiva do ser, permanecem sequelas que contribuem para o surgimento de novos processos de advertência esperador, recurso natural da vida para promover a evolução que é inestancável. Pode parecer estranho, mas aquele indivíduo que recebe essa bênção e não tem transformação moral, a própria espiritualidade trata de dizer, tá bom, vamos cortar a sua vida, vem para cá. Isso não é perversidade, isso é a lei de Deus, que é imutável. Não pode fazer para um e não fazer para o outro, para todos. Não é injustiça. Aquele que oferece conscientemente os órgãos que podem ser úteis, tendo em mente o benefício que pode proporcionar aos seus irmãos enfermos, realiza uma doação de alto teor moral. Verdadeira caridade no seu sentido profundo, contribuindo em favor da diminuição das dores da terra. Muito nobre esse ato, muito nobre, desde que seja altruísta, desinteressado, querendo simplesmente ajudar. Já disse, se for diferente, você faz, mas você não colhe totalmente aquele plantio que você fez. Colhe um pouquinho, porque nada se perde. Tudo de bom, Deus aproveita. Mas se você deu, eu vou fazer porque eu vou me interessar, lá na frente eu pego de volta alguma coisa e tal, tá? Não é a mesma coisa. O receptor, por sua vez, atenuadas as causas kármicas do padecimento que sofre, já merece essa concessão divina, tendo ampliado a existência física, a fim de reparar os males causados pelo bem que realize. A oportunidade de reparar os males pelo bem que vem a realizar a partir do momento que recebeu esse benefício. E o que dizer do insucesso no transplante? Vocês não lembram que eu pedi para vocês guardarem na mente aí? Lembram? Todo mundo? Como é que funciona? Eu, vivíssimo, posso doar para quem quiser, não é? Posso escolher. Depois que eu desencarno, posso escolher? Não. Você disse à sua família que não queria doar? Mas você desencarnou, a família sendo boazinha, doou. Aí, se você for um daqueles seres materializados, apegados ao seu corpo, você vai gostar de ver fígado para cá, rim para lá, coração para lá, córnea para cá, vai, não, é meu, é meu, é meu. Eles são absolutamente previsíveis no mapa moral do receptor, tendo em vista a lei de causa e efeito, impedindo a recuperação, em nada diminuindo o perfeito trabalho médico que realizou o transplante. Primeira causa do insucesso do transplante. O receptor não tem merecimento. Está na fila. Mas está ali. Se vier ver, se não vier ver, nunca se lembrou de Deus, nunca agradeceu a oportunidade de estar na fila, nunca agradeceu ainda estar vivo, aguardando o transplante, e depois que consegue, Deus não existe. É aquela história. Não tem merecimento. A segunda,
mas pode ocorrer uma interferência obsessiva na terapia do transplante, por parte do doador rebelde, que não foi consultado antes ou que não teve sua vontade respeitada e ainda permanece vinculado ao despojos dos materiais. Aí eu vou fazer um parênteses e explicar porque eu disse morreu, não disse desencarnou. Porque eu aprendi uma coisa, e é muito bom a gente dar atenção a certas coisas que a gente está ouvindo. O jovem, na época, chamava-se Ari Quadros, de Itabuna, na Bahia. Assistindo uma palestra dele, ele falou, morreu, e eu já... Por que ele não falou desencarnou? Alguém pensou como eu, e na hora de fazer perguntas, anotou, por que você não usa o termo desencarnou? Usa só morreu. Aí ele responde, querido, é o seguinte, alguns espíritos muito elevados têm o desligamento do corpo físico de forma quase que imediata. Espíritos atrasados ao pegar o corpo demoram muito. E assim como na formação do nosso corpo, que o perispírito vai comandando a multiplicação das células, formando uma a uma, no desencarne também é feito assim. Então, tem espíritos que desencarnam e com 24 horas já está desligado. Outros levam anos, porque ficam ali junto ao corpo, assistindo o estado de putrefação, sofrendo junto, mas não largam. Então, muitas vezes, é mais interessante dizer morreu do que desencarnou. Porque desencarnar é descolar, desligar o perispírito do corpo físico. Por isso que eu utilizei o termo morreu, e aqui a gente também reforça essa ideia. Porque se o espírito não queria doar, e a família doou, pode acontecer um processo obsessivo. Então lembrem, e nós todos podemos passar por isso. Se a gente tiver um ente querido, às vésperas da desencarnação, pergunte, você quer doar seus órgãos? Se ele disser quero, tranquilo. Se disser não, não desobedeça. Porque as nossas atitudes, vocês sabem disso, elas não têm somente efeitos no mundo material, se refletem lá no mundo espiritual. E essa vocês estão sabendo. Você doou, o indivíduo não queria, ele vai perseguir o receptor. Que pode ter, assim, pode não ter o mérito de receber, por isso está acontecendo aqui, mas pode não ter nada a ver, está inocente na história. Não é? Então a gente tem que saber. E aí, eu era para ter dito isso no começo, mas nunca é tarde. Por que eu escolhi esse tema para esse mês, mas dessa forma? Porque Jesus diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Impede que a gente erre. E Kardec diz, espíritas, instruí-vos. Aprenda. É preciso saber viver, como diz Roberto Carlos. A gente consegue saber viver se a gente conhece as regras que nos regem aqui e lá. Tá? Dá para ler? Eu vou ler devagarzinho, então. Transferido o órgão para outro corpo, automaticamente o perispírito do encarnado passa a influenciá-lo, moldando as suas necessidades, o que exigirá do paciente beneficiado a urgente transformação moral para melhor, a fim de que o seu mapa de provações seja também modificado pela sua renovação interior. Porque eu posso receber, vocês já sabem, um transplante, e se eu não faço essa mudança mental, o meu perispírito não vai acolher o novo órgão, e ele será rejeitado também pelo corpo. Bom? Ninguém se encontra no mundo condenado ao sofrimento sem remissão. Mesmo os seres mais malvados, quando alteram a disposição mental e emocional, procurando romper os grilhões da impiedade e do vício, de imediato se beneficiam com as vibrações do bem que sempre estão ao alcance. Como é que eu, na minha cabeça, enxergo isso aqui? Porque tudo que eu leio, tudo que eu escuto, eu formo uma imagem. A imagem que eu tenho aqui é quando eu estava lá no umbral. Estava lá, ao meu redor, cheio de irmãos querendo me resgatar, e eu não via. Mas chegou um momento que eu cansei e fiz uma oração profunda e lá do meu íntimo.
Imediatamente, esses espíritos se materializaram, eu consegui enxergar e eles me levaram. É isso que está dizendo aqui. Ninguém se encontra no mundo ao sofrimento sem remissão. Todo mundo tem um sofrimento por um motivo e que pode sanar com boas ações. Mesmo os seres mais malvados, quando alteram a disposição mental e emocional, agora eu vou ser bonzinho. Alterou. Procurando romper os grilhões da impiedade do vício, de imediato se beneficiam com as vibrações do bem que sempre estão ao alcance. Eu enxergo, vocês cada um pode enxergar como quiser, mas eu enxergo essa imagem que está escrito aqui, é essa. Na hora que eu decido mudar, eu recebo a ajuda que já está ao meu lado. Nós não estamos nunca desamparados, nunca estamos esquecidos. Aí funciona assim. Dessa consciência do divino amor, o que pensar da venda de órgãos? Antes do que Joana vai falar aqui, eu tenho certeza que todo mundo, não vou dizer que conhece, mas vê moradores de rua. Pessoas que não tem ninguém no mundo. Não conhecem? Essas pessoas, elas são vítimas do mercado negro de... Acho que vamos chamar de furto de órgãos, para ser leve. Por quê? Muitas delas são, assim, interpeladas. Ô amigo, tudo bem, tudo bem. Nós somos de hospital tal, estamos fazendo uma experiência. Você não gostaria de fazer um tratamento, não, ver se você tem verme, isso, não? Se vai receber alimento, roupa nova? O indivíduo, opa, eu vou. E vai. E passa um tempo cuidando da saúde, sendo bem alimentado. Quando ele está pronto para o abate, que triste isso, né? Não, triste eu falar assim. Isso não é exemplo para ninguém. Me perdoe. Quando ele já não tem doença alguma, os seus órgãos estão excelentes, tiram a vida dele para fazer o comércio legal. Ninguém vai procurar pelo indivíduo. Né? Acontece também com crianças. Muitas crianças desaparecidas têm o mesmo destino. E não adianta ficar procurando. Desencarnou. Joana diz: a venda indiscriminada de órgãos é um desses descaminhos que abre as portas a um comércio ignominioso, gerador de crimes hediondos, que devem estarrecer a humanidade, levando-a a abominá-los. Tal comportamento favorece os ricos e anula os pobres, discrimina as criaturas, elegendo-as pelos valores materiais em detrimento do significado de suas existências. É verdade que quem se beneficia muito mais com isso são os ricos, mas não porque são ricos. Porque a riqueza e a pobreza não torna ninguém melhor ou pior, simplesmente. Não é? É o próprio espírito que traz essa falta de humanidade. Para me beneficiar, não estou interessado em onde vem, eu pago. Ah, ele se matou. Eu estou vivo. Tá? Ao mesmo tempo, enseja a retirada apressada de órgãos antes da ocorrência da morte real, a do tronco encefálico. E aí tem um outro problema. Quando você antecipa a retirada de órgãos antes da morte encefálica, nós estamos chamando isso de eutanásia. O indivíduo estava vivo. O tronco encefálico não tinha ainda dado sinais de morte. Isso é eutanásia. E a eutanásia, perante a espiritualidade, também é crime. Porque enquanto nós estivermos respirando, nós podemos, apesar da inconsciência do corpo físico, o espírito vivo pode ainda se arrepender. E a gente não pode abreviar, tirar essa possibilidade. Porque é um choque. Consciências vêm para isso. Ademais, faculta que quadrilhas criminosas sequestrem crianças ou mendigos sem identidade, tomando-lhes órgãos e nefando comércio. Esse recurso poderá sofrer por terríveis obsessões em que o ser lesionado, que não foi consultado para o transplante, cobre o órgão que lhe foi tomado sem anuência. E aí vem de novo a obsessão e o transplante não dá certo. A rejeição. Mas não foi rejeição por falta de perícia dos médicos, não foi rejeição por conta das drogas. Foi rejeição por influência energética, mental do desencarnado, que não concordou com aquilo.
Doar é um gesto de amor. E nós temos várias maneiras de doar. Falei de um hoje. Só que esse é muito nobre. E por que eu digo que é muito nobre? Por ouvir dizer? Não, por ver. Por saber. Por conhecer pessoas que doaram. Principalmente rim. A gente tem dois, não vai fazer falta? Não, vai não? Pronto, doa. É impressionante. A primeira impressão que eu tenho é que quem doa está mais feliz do que quem recebeu. Não sei ainda os motivos. Mas quem doa está muito mais feliz do que quem recebeu. Porque esse ato é igual ao perdão. Porque quando você perdoa alguém, você corta os laços, corta os vínculos, você segue seu caminho. Se a pessoa que você perdoou quiser permanecer no mesmo lugar, é problema dela. Você se liberta, você voa. Quem doa qualquer coisa de coração, e isso funciona para quem recebeu, também cria asas, mesmo sem tomar Red Bull. Então vejam que um anjo está doando o coração para o goleiro, que está todo alegre porque está recebendo. Tudo bem que chutando não é um ato muito, sabe, aconchegante para quem vai receber, está recebendo. Ele está alegre, não está reclamando. Eu vou voltar a ser goleiro, vou voltar a jogar futebol porque estou recebendo um coração novo. E nós devemos exprimir, demonstrar nossa felicidade a todo momento. Aqui eu recebi, como sempre, né? Olhares calorosos com minha chegada, 2 abraços deliciosos. Retribuí, porque eu recebi uma doação de amor. Podemos fazer isso sempre. Sempre, sempre e sempre. Nesse evento que, lá no Irmão Feio, 19, 20 e 21, a maioria dos palestrantes são médicos, psiquiatras, e tem eu de intruso lá. E eu vou falar sobre acolhimento. Acolhimento que eu venho falando em toda a casa espírita, que deve ser padrão. A gente chega, eu quero estar lá na frente. Chega e bota a bolsa aqui e vá lá para a entrada. Vá recebendo quem está chegando. Aí a pessoa, é a primeira vez aqui? Olha, funciona assim. Vai ter uma oração, vai ter uma leitura do Evangelho, depois o palestrante desenvolve um tema. Quando terminar, tem um passo. Você quer pegar uma ficha? Acolha. Porque muitas vezes as pessoas entram e saem, ninguém fala nada, ela está com um problema e retorna com um problema e não volta mais nunca. Chegou lá, nada. Não resolvi nada, ainda voltei com dúvida, com medo, com isso, com aquilo. Isso não é papel só do dirigente, é papel de quem frequenta a casa. Acolher o irmão. Isso é doação. Mais um tipo. Aquela pessoa que em um momento impensado, ou até pensado, sei lá, a gente nunca sabe, retira a própria vida, não é problema da família, não. É problema de todos nós. Lá no passado, vivíamos em tribos. E nós nos preocupávamos uns com os outros. O tempo inteiro. Estava todo mundo junto. Desapareceu da vista, procura. Jovem, criança, idoso, mulheres, todo mundo. Os elefantes, quando nasce um filhote, o grupo todo, a manada inteira, cerca para que os predadores não venham. Isso é acolher. Então não adianta a gente ouvir falar fulano suicidou-se, fulano isso, fulano aquilo, e a gente não é comigo. É conosco. Nós devemos acolher a todos, mesmo sem saber se ele está passando por algum problema. Porque quando a gente faz isso, a gente vai despertar uma pessoa a confiança, e ela pode abrir o coração para a gente. Doar órgãos é importante, mas doar de nós, além do material, é mais ainda. Doemos de nós, ouvidos, tempo, uma palavra, abraço, sorrisos, informações.
Para quê? Para que continuemos sendo felizes nessa existência. E, quando desencarnarmos, a felicidade continue. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de sempre. Estarei de volta em breve. Boa noite a todos. Peraí. Não posso deixar de colocar o último, né? É a mesma coisa que eu falei. Boa noite, gente.